Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu queria agradecer a presença de todo mundo e a gente começar então com a aula. É um tema que eu gosto bastante de falar. Algumas pessoas podem já conhecer a técnica, né, a TCI, a terapia por contenção induzida. Outras pessoas de repente estão ouvindo falar pela primeira vez. Então, eu vou tentar contextualizar bem rapidamente o que seria, quais são os princípios da técnica para depois a gente começar a falar sobre essa conexão, né, entre a terapia por contenção induzida e quais são os aspectos dos princípios da neuroplasticidade que embasam e reforçam a eficácia e os resultados que a gente tem com essa técnica. Então, a aula de hoje vai ser sobre os fundamentos da neuroplasticidade e a sua relação com a terapia por contenção induzida, a TCI. Então, só para contextualizar vocês, a terapia por contenção induzida, ela é uma técnica composta por alguns pilares, e os três principais pilares são esses: o treino intensivo, e é um treino intensivo não só em relação ao tempo de treinamento no dia, que normalmente gira em torno de 3 horas por dia, mas também em relação à intensidade de cada tarefa que é realizada, né? Então, é um treino sempre orientado à tarefa e um treino com repetição. E repetições já estabelecidas, né? Normalmente, repetições suficientes para que o paciente tenha o desenvolvimento daquela habilidade durante o treinamento e consiga ter uma retenção daquele conhecimento, daquele comportamento motor, um aprendizado daquela atividade e seja possível a utilização dessas habilidades em outras atividades, em funções cotidianas. Então, esse treinamento é intensivo e com repetição, sempre de tarefas orientadas. O segundo pilar, que é o pilar mais importante da técnica, é chamado de pacote comportamental ou pacote de transferência, mas nada mais é de um conjunto, né, um combinado de estratégias comportamentais que reforçam o comprometimento desse paciente com a terapia e com os resultados da terapia, assim como facilita a transferência desses ganhos e desse comportamento motor para fora do ambiente terapêutico, né, para o cotidiano dele, para a vida real. E o que a maioria das pessoas conhece como supostamente o sinônimo da técnica, mas que não é correto pensar dessa forma, né? O correto realmente é pensar que essa técnica ela é embasada muito mais no treino de tarefa orientada, intensiva e com repetição, e o pacote de métodos comportamentais, do que necessariamente a contenção, a restrição. Mas muita gente acaba conhecendo a TCI pela terapia, a técnica que prende o braço, que restringe o braço, mas na verdade é mais uma estratégia para que esse paciente consiga utilizar com maior frequência esse membro superior mais comprometido ou unicamente comprometido e faça com que esse córtex, né, esse cérebro né, lesado, aumente a atividade elétrica e consiga ter uma sobreposição em relação ao hemisfério não afetado. Então, esses três pilares, eles, né, em conjunto, fazem com que essa terapia tenha esse nível de evidência e consiga trazer todos esses resultados. Então, na verdade, a intenção da aula de hoje não é necessariamente aprofundar em relação ao conhecimento da técnica, isso a gente pode fazer num outro momento, numa outra aula, mas principalmente dizer o que os princípios da neuroplasticidade podem trazer de informações e o quanto que a TCI estaria alinhada com esses princípios, tá? Eu acho que isso é um exercício interessante de todo profissional fazer, né, essa tarefa de pensar nesses princípios e se a técnica, a abordagem, o planejamento daquela terapia, ela está, de uma certa forma, agregando a maior parte de componentes que possibilitam a neuroplasticidade. Tá? Então, antes da gente começar falar sobre o tema principal da aula, eu queria me apresentar, talvez algumas pessoas que estejam na live já me conheçam, mas algumas pessoas ainda não.
Então, eu sou a Gabriela Matucci, eu sou graduada em fisioterapia desde 2004. Eu tenho pós-graduação em fisioterapia neurofuncional pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu finalizei a minha pós-graduação em 2007. Eu sou mestre e doutora em fisioterapia pela Unicid, pela Universidade da Cidade de São Paulo. Eu atuo na fisioterapia adulto na ACD, em São Paulo, na Central, desde 2009. E eu sou lá responsável pela terapia por contenção induzida em adultos desde 2012. E conduzo pesquisas lá na instituição, tanto em projetos próprios, como em parceria também com a Universidade do Alabama, em que eu pude ministrar alguns cursos e treinamentos com eles aqui no Brasil. Nós fizemos o primeiro treinamento internacional na CD, em que o David Morris veio para o Brasil para poder fazer a formação, e eu e a equipe que trabalha comigo na CD, com a TCI, tivemos a oportunidade de ministrar o treinamento junto com eles. E hoje, atualmente, eu também sou responsável pela linha de pesquisa em TCI de membros superiores na CD, com alguns projetos também em parceria com a Universidade do Alabama, e também sou colaborador em outros projetos da TCI de membros inferiores, que é uma linha mais recente de pesquisas lá, que contempla a parceria também com a Unifesp. Então, eu já tenho experiência com a TCI já faz bastante tempo, vejo os resultados dessa técnica no meu dia a dia, não só com pacientes com necessidade em relação ao membro superior, mas mais atualmente também nos membros inferiores. Então, a gente vai conversar um pouquinho durante essa aula sobre esses aspectos que podem facilitar os resultados que a gente observa com a TCI, mas também que vocês façam esse exercício com outras formações que vocês possuam, com outras técnicas que vocês já estão habituados a utilizar na prática clínica, e se essas técnicas também contemplariam esses princípios, tanto quanto eu vou dizer sobre a TCI, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre os mecanismos relacionados com a neuroplasticidade. Só um minutinho, gente. Então, o que a gente deseja no final do nossa proposta de tratamento é sempre a neuroplasticidade relacionados à modificação das estruturas neurais, né? Então, principalmente que a gente possibilite, através da nossa intervenção, mudanças a longo prazo, né? Mudanças permanentes nesse córtex. Então, a depender da técnica que a gente utiliza, a gente pode até aumentar essa eficiência de conexões sinápticas. Essa eficiência, normalmente, ela é uma eficiência transitória. O que eu quero dizer com isso? No geral, durante a intervenção, a gente observa uma melhora do desempenho do nosso paciente, mas isso não necessariamente significa que esse paciente vai retornar na próxima terapia com esse comportamento, esse aprendizado mantido, né? Na maioria das vezes, o que pode acontecer é que esse paciente retorna ou só com alguma retenção, ou às vezes sem nenhuma retenção daquela atividade, daquela proposta que foi trabalhada na sessão anterior. E isso acontece porque, a depender dessa intervenção, a gente vai alterar estruturas que são mediadas pelo que a gente chama de long-term potentiation ou o long-term depression. O que isso significa? Quando a gente trabalha com a TCI, por exemplo, e eu estimulo a todo momento, não só em terapia, mas também fora do ambiente terapêutico, atividades que possibilitem a esse paciente o uso do braço no cotidiano, e reforço que é necessário esse uso e que ele deve fazer as atividades somente com esse braço, seja com a restrição, seja só com a aplicação do pacote comportamental, ou no caso das crianças com o uso do gesso, eu estou mediando nesse córtex que referencia esse membro superior essas estruturas de long-term potentiation. Então, eu estou aumentando a atividade cortical, aumentando a eficiência sináptica e a liberação de mediadores químicos nesses canais. Em contrapartida, se eu estou inibindo o uso do membro superior não comprometido ou menos comprometido
com a luva ou com alguma estratégia comportamental ou com gesso, eu estou possibilitando essa depreciação, essa diminuição de atividade cortical nessa região que não está sendo mais tão utilizada. É, na verdade, um dos princípios da neuroplasticidade e a gente vai falando dos demais também, como que eles se encaixam e como que a TCI aborda cada um deles dentro dos seus princípios também, dentro, né, dos seus pilares. Então, esse artigo de Klein Jones, de 2008, ele descreve os princípios, os 10 princípios da neuroplasticidade, e até hoje ele, de fato, reflete o que a gente observa, né, na necessidade de abordagem para que a gente consiga ter uma mudança plástica cortical eficiente e duradoura, e para que esses pacientes tenham resultados eficientes e consigam manter esses resultados. Então, a gente vai passar por cada um desses princípios. Eu não vou me estender muito, de forma muito aprofundada em cada um deles, mas eu vou falar um pouco sobre o que seria esse princípio e dar exemplos práticos e contextuais a respeito do que a TCI aborda em cada um deles. Então, os principais, né, os 10 princípios seria o princípio de use ou perca, use e melhore, o princípio de especificidade, a repetição, a intensidade, o tempo que está relacionado ao tempo de lesão, a relevância, a idade desse indivíduo que está sendo tratado, a transferência e a interferência. A gente vai falar de cada um deles. Então, para falar do primeiro princípio, o princípio de use ou perca, a gente tem que considerar que sempre que a gente estimula determinada circuitaria neural, através de uma abordagem ou através de uma atividade, de uma tarefa, a gente está reforçando essa circuitaria, está aumentando o potencial de ação, liberação de mediadores químicos, reforçando esses canais, essa estrutura de comunicação, e dessa forma eles tendem a se manter. Ao contrário de que se eu não utilizo, se eu não reforço e se eu não abordo, eles tendem a serem silenciados ou a serem degradados. Então, existe um cuidado importante que tem que ser tomado no processo de reabilitação para que a gente não favoreça principalmente a degradação dessa circuitaria neural, porque uma vez degradada, esse potencial de recuperação ele é diminuído e até mesmo se ela é silenciada também é muito mais difícil de ser resgatado. Então, a reorganização cortical, ela é sempre uso dependente. Isso, o Dr. Taub, que é o criador da técnica, né, que é quem começou as pesquisas em relação à TCI, ele já começou a falar lá em 1993, quando ele iniciou as pesquisas com humanos, mas já falava antes também desse mecanismo de não uso aprendido e também de como reverter isso através da reorganização cortical uso dependente. Então, esses estímulos, eles vão sempre precisar de uma intensidade adequada para que a gente consiga proteger esses neurônios, né, essa circuitaria neural, e que eles tenham relevância, tenham intenção, tenham motivação do paciente para que isso seja mantido e facilitado o aprendizado e que esses ganhos sejam permanentes. Então, o principal exemplo de como a TCI aborda esse princípio de uso ou perca, ele está nesse esquema. Esse esquema, a maioria das pessoas vão ver isso nos artigos da terapia por contenção induzida. Ele é o esquema que explica o mecanismo de não uso aprendido. E o que a gente entendia até antes de conhecer os princípios da técnica é que após uma lesão existe uma diminuição da atividade motora, existe um maior esforço para essa recuperação por conta da diminuição de movimento, e somente por causa da lesão a gente já observa uma redução de áreas de ativação cortical. O que o Dr. Taub e as pesquisas da TCI trouxeram para essa discussão é que, além desse processo estrutural de perda dessas estruturas por conta da lesão consequentemente, de movimento e de habilidades, existe também um processo emocional, um processo comportamental, que muitas vezes se sobrepõe à questão estrutural. Então, esse paciente, ele experimenta tentativas motoras sem sucesso, então,
na tentativa de cortar um bife, o bife cai, na tentativa de segurar um copo, o copo esmaga e a água cai. Então, essas tentativas são frustradas e muitas vezes acompanhadas de vergonha ou de, né, olhares e comentários, e que isso gera no paciente uma frustração e um mecanismo que a psicologia chama de punição. O que seria isso? O paciente começa a inibir a utilização desse braço na tentativa de suprimir esse comportamento que ele julga inadequado, tá? Então, mesmo após uma recuperação motora, estrutural, física, esse indivíduo continua escolhendo não usar para que ele não se frustre e não passe por nenhuma situação novamente constrangedora, mesmo tendo capacidade para fazer isso de uma forma melhor e que isso não vai acontecer novamente. Então, isso é chamado, na descrição dos estudos do Dr. Taub, de não uso aprendido. O não uso aprendido ele pode ser observado tanto no membro superior, que ele é mais evidente, né? Aquele paciente que mesmo em atividades bimanuais, ele escolhe fazer as atividades somente com o membro superior não afetado, mas também em membro inferior, né, com menos descarga de peso do lado afetado, menos confiança no suporte de carga, e isso vai gerando alterações no padrão de marcha, alterações no equilíbrio e outras dificuldades de retorno, né, da caminhada independente ou da vida social. Então, esse comportamento cada vez menos efetivo é reforçado e o reforço positivo é sempre do lado não comprometido. Então, esses padrões de comportamento compensatórios, a gente chama desse mecanismo de substituição, a substituição pelo lado não comprometido. Então, se isso não for revertido, esse princípio de uso ou perca cada vez vai ficar mais forte. Essa circuitaria vai ser cada vez menos acessada, esse córtex vai ter cada vez menos atividade elétrica e mais dificuldade de recuperação e até mesmo maior possibilidade de degradação. Foi realizado um estudo por esse grupo de pesquisadores que eles mostraram na prática, né, nessa pesquisa, o que acontece tanto com o córtex quanto com a atividade periférica, né, de realização de movimento e de força muscular, de ativação muscular. São três pesquisadores, eles realizaram uma restrição durante 2 semanas do membro superior deles sadio. Então, nenhum desses pesquisadores tinha nenhuma lesão, então são indivíduos saudáveis, e eles causaram essa restrição para tentar entender o que acontecia no cérebro, o que acontecia na periferia, na atividade muscular. E o que eles observaram está aqui demonstrado nessas duas imagens, tá? Então, o que vocês estão observando, por exemplo, em rosa, em amarelo e em azul, seria o período de restrição gessada dos três pesquisadores, tá? Então, eles dividem aqui pela acelerometria. O que seria acelerometria? A quantidade de movimento que esse braço produzia antes, durante e depois da restrição. A força, através da eletromiografia, e a ressonância magnética funcional, dos três momentos também, antes da restrição, durante a restrição e após a restrição. E o que a gente observa aqui no estudo é que entre 24 e 48 horas depois que começa a restrição, isso cai drasticamente, tanto a quantidade de movimento, então a gente pode observar que nos três gráficos, assim que ocorre essa restrição com o gesso, acontece drasticamente a queda de movimentação ativa desse braço restrito e ela retorna aos padrões de normalidade assim que essa restrição é retirada. A mesma coisa acontece com a força muscular e a mesma coisa acontece com a ativação cortical. Então, esses dois gráficos de baixo do córtex, eles são de regiões controle. Então, o que seria isso? De regiões que não estão relacionadas com a restrição. Então, da face e de membro inferior. Então, a gente pode observar no controle que isso não se altera, essa atividade cortical, ela não se altera durante a restrição, mas ela se altera na região representativa do membro superior quando acontece a restrição gessada. E isso, como eu falei para vocês, começa a acontecer de 24 a 48 horas depois dessa restrição. Imagina uma pessoa com uma lesão.
né? Então, imagina um paciente com 6 meses, 1 ano, 2 anos ou mais de lesão, o tamanho que vai ser essas alterações, já que indivíduos saudáveis já observaram todas essas alterações, tá? Então, esse mecanismo de usoperca, ele precisa ser revertido. Então, como que a gente consegue reverter com a TCI, por exemplo, e abordar esse princípio e o próximo, que seria o use e melhore? Eu preciso desenvolver não só estratégias de terapia, mas também estratégias comportamentais para que esse indivíduo seja engajado e motivado a reverter essa plasticidade, essa mudança estrutural cortical que aconteceu após a lesão, mas agora de uma forma positiva, né? Que vá favorecer essa recuperação, favorecer essa reorganização para que ele melhore, para que ele ganhe habilidades. E isso depende de uma associação de reforço positivo para atividades que vão ser desempenhadas nesse período, porque tudo que tem reforço positivo tende a se repetir. E naturalmente, quando o indivíduo ele é colocado em situações em que ele tem que solucionar problemas de forma ativa, como por exemplo em atividades direcionadas a uma tarefa, essa plasticidade acontece de uma forma muito maior. Então, esse estudo mostra isso, tá? Esse estudo ele foi realizado por Gautier e colaboradores em 2008. Ele foi também um divisor de águas da TCI, porque até então a gente só tinha estudos com análises físicas, funcionais. Esse foi o primeiro estudo com análise cortical, de ativação cortical por ressonância magnética funcional. E o que ela mostra é que o grupo que realizou a TCI, em comparação com o grupo que não fez a restrição e nem fez o pacote de métodos comportamentais, que seria esse engajamento, essa motivação e essa estruturação de atividades, de estratégias realmente para que o paciente use esse braço no seu cotidiano, ele teve, né, uma maior ativação e uma ativação de forma significativa maior do que o grupo controle. E o que é interessante observar é que, apesar desses pacientes dessa pesquisa utilizarem a restrição no membro superior não comprometido, eles ainda assim tiveram também ativação desse córtex. Então, mostrando que, a depender do tipo de intervenção, da tarefa que é orientada e da estrutura de uso no ambiente de vida real, independente desse membro estar restrito, a reorganização cortical ela é mais harmônica e envolve todo o córtex, não só o lado que está sendo mais estimulado. Mas, claro, que a gente quer ampliar mais esse lado para que haja um equilíbrio ao final que não existia antes. Então, o que é legal também desse estudo é que apenas o grupo TCI é que teve ativação também em região de hipocampo, que é uma região importante para memória, aprendizado e principalmente mediada pelo sistema colinérgico, que seria mediado por atividades que envolvem atenção, que envolvem motivação e que tem relevância para o paciente. Então, mostrando que a estrutura da TCI, da técnica, faz com que esses indivíduos usem mais esse braço, que essas melhoras aconteçam não só pela intensidade do treino, não só pelo formato de treino, porque o outro grupo fez o mesmo treinamento, mas principalmente pelas estratégias comportamentais e pelo uso, né, maior do membro superior comprometido, principalmente na vida real. Esse outro estudo é similar ao primeiro que eu mostrei para vocês, só que dessa vez com pacientes com paralisia cerebral. Então, a gente observa uma diferença um pouquinho em relação aos locais de ativação, uma vez que esses pacientes já nasceram com a lesão e muitas vezes os locais em que o cérebro se reorganiza e se reestrutura para representar a ativação do membro superior, por exemplo, eles não são necessariamente nos mesmos locais de origem, né? Então, eles podem migrar para outras regiões não comprometidas, que estão realizando e desempenhando essas atividades. Então, a gente pode observar que a ativação cortical do membro superior estimulado, ele não aconteceu necessariamente na região específica relacionada com o membro superior, mas é uma imagem também mostrando um aumento potencial e significativo, também bilateral.
E esse gráfico do lado, ele mostra que essas mudanças corticais observadas na ressonância magnética funcional, elas estão relacionadas com a descrição dos pais, né, que responderam o instrumento de avaliação que rastreia o uso real. Então, o que que isso significa? Quanto menos ativação cortical foi observada no exame, menor era o relato de uso do braço pelos pais. E quanto maior era a ativação cortical observada, maior era o relato de uso. Então, mostrando que o uso do membro superior está relacionado com as mudanças corticais. Então, esses dois estudos mostram esse princípio de use e melhore. Mas acho bacana também mostrar um pouquinho para vocês, dentro do treinamento mesmo da TCI, o que a gente observa também na prática clínica, além das pesquisas, tá? Então, esse paciente, por exemplo, era um paciente com lesão medular. Ele usava um mecanismo muito comum nos pacientes com lesão medular, que a gente chama de tenodese. Então, ele usava a extensão do punho para facilitar né, o fechamento da mão, a apreensão, e isso dificultava muito, de fato, a movimentação mais refinada, era em geral uma movimentação grosseira, e isso era um dos objetivos de terapia na TCI. Então, com o treino orientado à tarefa e direcionado para as necessidades dele, a gente consegue, também associado com os outros princípios, observar uma melhora significativa e expressiva também clínica, né, que acaba se relacionando com as pesquisas que eu mostrei para vocês anteriormente. Uma outra coisa também bacana de observar, a gente não passa de atividade direcionada nenhuma atividade de escrita durante o tratamento, mas em geral os pacientes fazem diários relacionados ao uso, né, no cotidiano, descrevendo o quanto que eles usaram, de que maneira, e o quanto que eles usaram a restrição ou não, e também algumas anotações na lista de tarefas para casa. E aí, se o paciente tem essa vontade de escrever mais alguma coisa, se ele tem a vontade de melhorar essa escrita, a gente também pode solicitar isso como tarefa para casa. E aqui, esse paciente, por exemplo, 10 dias depois, o que é interessante observar na escrita são questões além, de fato, da escrita em si, mas coisas que a gente consegue observar, como um melhor alinhamento, né, da escrita, uma melhor simetria, percepção visoespacial, melhora da estabilidade, provavelmente proximal, porque essa escrita é muito mais tremida no início e melhor, mais firme no fim. Então, mostrando que a técnica, ela não só trabalha com, né, um treino repetitivo, intensivo e hands-off, mas principalmente que através dessa repetição e de treinos direcionados para a motivação do paciente, para alinhamento com as suas necessidades e com os seus desejos, a gente consegue também melhora da percepção, melhora da estabilização proximal, melhora da força, melhora do controle, da coordenação motora. Então, são vários objetivos que são agregados a esse treinamento que a gente consegue atingir com a estrutura de treino da TCI, com esse princípio de use melhor. Isso também acontece nos membros inferiores. Então, o treinamento começa, em geral, com uma complexidade menor, com mais suporte, mais apoio, e aí, associado com atividades para casa, associado com o engajamento desse paciente a maior atividade física, a né, transferência dessas habilidades para o cotidiano, a gente consegue observar dentro do protocolo já em 10 ou 15 dias uma melhora já na retirada de aditamento, ou mesmo no melhor controle postural, equilíbrio. Então, de fato, esse princípio de use ou perca e use melhor, eles estão intimamente relacionados com os pilares fundamentais da TCI. Aqui um paciente com paralisia cerebral, já com uma idade já avançada, esse menino tinha 24 anos, então, mostrando a dificuldade de algumas habilidades motoras, que ele nunca treinou muitas vezes antes da técnica. E aí também da mesma forma, com treino repetitivo, intensivo e
associado com as outras estratégias, também atingindo esse objetivo de use e melhore. O terceiro princípio, que é muito interessante a gente falar, é o princípio da especificidade. O tipo de treinamento que a gente escolher realizar com esse paciente vai determinar a plasticidade que a gente vai alcançar. E aí a gente não precisa ter um treinamento necessariamente engessado, único, exclusivo da mesma forma. A gente pode ter variabilidade, a gente pode ter criatividade, mas respeitando a especificidade do objetivo que a gente quer atingir. Porque senão a gente vai começar a fazer múltiplas intervenções com vários objetivos distintos, e aí não que a gente não vá atingir, mas a gente talvez demore muito mais tempo e o paciente perca a motivação ou perca o tempo, né, o time, para poder ter essa recuperação e poder ter essa plasticidade facilitada, tá? Então, mais do que criar comportamentos e movimentos associados, movimentos livres, movimentos específicos, a gente quer criar padrões, criar comportamentos, criar resolução de problemas de forma ativa. Então, é sempre importante que a gente escolha formatos de intervenções que possibilitem essa variabilidade, mas que mantenham essa especificidade. Então, eu vou mostrar dois exemplos desse princípio que a gente usa na TCI. Em geral, o paciente vai ficar 3 horas conosco em tratamento. Então, eu posso escolher várias atividades que contemplem os objetivos que eu tenho com ele, mas com variabilidade. Então, por exemplo, a gente precisa ter pinça em situações de precisão e em situações de força. Então, eu posso, dentro de um mesmo objetivo de melhora da funcionalidade da mão e da pinça, trabalhar com duas atividades distintas que se complementam, né? Então, dentro de um protocolo, eu vou trabalhar a pinça de forma mais precisa e numa outra atividade, a pinça pensando mais em força e em pega e em precisão também, mas de uma outra forma, tá? Então, a gente precisa saber qual é o nosso objetivo com esse paciente, se esse objetivo está alinhado com a expectativa dele e se isso vai engajar e motivar ele para transferir isso para casa, e se isso não acontecer naturalmente, a gente vai precisar criar estratégias para que isso aconteça, e aí escolher as atividades que façam sentido dentro desse objetivo. Isso acontece também em membro inferior, então, duas propostas diferentes em relação ao mesmo objetivo, que seria a fase de balanço, a tríplice flexão, então eu posso trabalhar isso de forma estática para ganhar mais essa habilidade, ganhar mais esse comportamento, reforçar esse padrão de movimento, mas também posso pensar em como que ele seria utilizado dentro da função de marcha e aí estabelecer uma outra atividade tão específica quanto a primeira, para aquele objetivo que eu falei, e trabalhar também com essa tarefa, mas agora de uma forma a ser utilizada durante o deslocamento. Mas, de novo, eu estou mantendo o meu objetivo e a minha especificidade. E em pediatria, por exemplo, também, a gente tem uma necessidade muito importante com as crianças de reações de proteção, de pega, do agarrar, do se apoiar, das trocas posturais baixas. Então, a gente pode manter também essa especificidade de objetivo, mas trabalhar de diversas formas para manter essa habilidade, para tentar ganhar isso e facilitar cada vez mais a transferência desse comportamento para a vida real. Então, aqui, numa atividade com materiais da sala de integração sensorial, então, para manter essa pega e facilitar essa pega, e em outra atividade também, no balanço, também favorecendo o mesmo objetivo, mas numa situação diferente. Pensando nisso também, a gente pode entender que a transferência e a descarga de peso nesse membro superior, ela não serve só para proteção e reações de proteção, mas também para auxílio nas trocas posturais, né, de diversas formas. Então, a gente pode explorar isso
de outras maneiras, mas, de novo, mantendo essa especificidade. Então, a TCI ela sempre vai trabalhar dessa forma, respeitando esse princípio, com variabilidade, mas com a especificidade que é relevante para o paciente, que tem a ver com as suas necessidades e que a gente precisa focar durante o período de intervenção. O quarto princípio é a repetição. A repetição diz respeito à frequência desse paciente na semana. Então, quantos dias por semana ele vai ser submetido a esses estímulos. Então, alguns formatos de plasticidade, a retenção dessas habilidades e aquisição, elas precisam de uma manutenção ao longo do tempo, a longo prazo. Então, quanto mais vezes na semana esse indivíduo é submetido a esses estímulos, maior vai ser a capacidade dele de retenção e de agregar isso à vida dele, de integrar a sua rotina. Então, para que a curva de aprendizado aconteça, vai ser necessário uma repetição suficiente para que a gente consiga observar esses ganhos e que esses ganhos respeitem esse tempo que a gente está disponível para esse tratamento, para essa estratégia terapêutica. Então, os estudos já mostram, tá, que as intervenções que trabalham com maior quantidade de repetição no dia, né, ou dias por semana, são as intervenções de maior nível de evidência. Então, o ideal que os estudos trazem é pelo menos 5 vezes por semana e, idealmente, 7 vezes por semana. Acho difícil a gente pensar, a não ser que seja um protocolo fechado, como é a TCI, que são todos os dias da semana, em outras intervenções que consigam essa intensidade semanal. Mas, se a gente souber utilizar das estratégias comportamentais, de atividades para casa, de engajamento do paciente, de favorecer atividades que já facilitem essa transferência automática, a gente consegue que, mesmo que ele não esteja em terapia, ele ainda assim vai estar fazendo repetição daquele comportamento motor, daquela habilidade, daquela atividade nos dias, mesmo que ele não esteja em tratamento, tá? Por exemplo, às vezes é necessário que a gente ajuste algum recurso para que a gente consiga que esse indivíduo respeite essa repetição e consiga realizar isso de uma forma mais adequada fora da terapia. Esse paciente especificamente, por exemplo, ele tinha uma postura fletida bem importante, tinha um déficit perceptual também relevante, e aí ele usava um andador para melhorar esse componente postural e facilitar esse ganho de extensão do tronco. Só que esse andador não entrava na casa, não passava né, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. E aí a gente teve que fazer uma escolha de troca de aditamento para um aditamento que inicialmente piorou esse comportamento, né, até por conta da troca, né, do recurso. Quem sabe, paciente com déficit perceptual tem muita dificuldade de manter, né, a qualidade do comportamento motor com essas mudanças. Então, optamos por essa alteração, por quê? Porque esse paciente precisava de uma repetição semanal adequada, funcional e na vida real, para que esse comportamento motor melhorasse. Aí a gente entra também nos outros princípios, tá? Então, ele precisava de uma repetição suficiente nos dias da semana, que ele não estava também em terapia, para que ele conseguisse manter essa habilidade. A gente pode observar nessa sequência de fotos, no decorrer do tratamento, o quanto que ele foi evoluindo nessa postura, e no final, na última foto, a gente pode observar uma postura similar à que ele tinha com o andador, só que agora ele conseguia se deslocar andando dentro de casa, o que ele não conseguia antes quando ele usava o andador. O quinto princípio também se relaciona ao quarto, mas aí em relação à intensidade do dia, tá? Então, terapias, intervenções que facilitem essa intensidade, que aumentem a quantidade de repetição daquele comportamento, daquele componente motor, daquela tarefa. Então, normalmente, terapias com alta intensidade, elas facilitam essa recuperação, elas facilitam esse aprendizado motor, mas a gente tem que tomar cuidado numa fase inicial de lesão com essa alta intensidade, tá? Então, o que é seguro, por exemplo, em relação à abordagem com a TCI, que é uma terapia de alta intensidade, que respeita esse princípio,
A gente tem um parâmetro de segurança de pacientes em fase subaguda e crônica. Os estudos na fase aguda ainda têm resultados diversos e ainda a gente não tem uma segurança tão grande quanto a gente tem em subagudos e crônicos. E o que essas pesquisas mostram também é que tarefas, né, treino de tarefas repetitivas, elas de fato são as intervenções de maior evidência, de maior melhora e eficácia. Então, vamos ver um pouquinho também na prática que a gente pode, através da escolha da atividade, também favorecer essas repetições no dia ou mesmo durante uma intervenção. Então, eu costumo dizer que, sem ser no protocolo da TCI, que eu tenho 3 horas de atendimento com o paciente, eu tenho normalmente na CD uma terapia de 35 minutos, 2 vezes por semana. Então, se eu quiser que meu paciente tenha uma repetição maior na semana, eu vou ter que trabalhar com outras estratégias para que ele faça em casa coisas que ele não está fazendo em terapia. E assim como usar recursos terapêuticos, tarefas durante a sessão, que possibilitem que ele repita mais aquele comportamento naquela sessão curta. Então, vamos pensar que esse primeiro vídeo, por exemplo, é de um paciente que vai estar em intervenção de 35 minutos e que eu quero uma melhora da seletividade e da pinça polpa-polpa ou a pinça trípode, mas numa terapia de 35 minutos. Então, a escolha dessa tarefa, por exemplo, ela possibilita que esse paciente repita muito mais vezes esse componente dentro de uma tarefa, né, específica e direcionada do que numa outra atividade. Essa outra atividade, por exemplo, aqui do lado, ela possibilita um ganho parecido, mas com uma repetição menor desse comportamento, desse componente motor, por exemplo. Então, eu poderia usar na TCI os dois, mas essa vai cansar mais o meu paciente dentro de um protocolo de 3 horas. Então, talvez, se eu for trabalhar com ele no protocolo mais intenso, né, com várias atividades no dia, eu posso escolher uma atividade que vai ter menos repetição daquele comportamento, porque eu vou ter outras tarefas que vão também facilitar isso e com variabilidade. Já numa terapia de 35 minutos, talvez essa escolha desse treinamento mais com foco maior em repetição seja a melhor escolha do que a outra. E pensando em trocas de postura, por exemplo, e o quanto que esses pacientes podem ter dificuldade em fazer isso sem apoio, ou mesmo em ter independência nessas trocas de postura, a gente também tem que pensar em trabalhar com muita repetição e com tarefas diversas que favoreçam essa repetição. Então, essa paciente, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande em passar para a postura em pé sem apoio, e aí a gente começou a trabalhar com ela com o bastão segurando para tirar esse comportamento que ela tinha de sempre se apoiar. Então, primeiro foi uma estratégia de mexer com esse comportamento, não pensando inicialmente nas questões motoras. Essa ordem se dificulta, ela joga a paciente mais para trás, ela não tem nenhuma referência anterior, então eu organizei o ambiente para favorecer a transferência maior de peso para o lado comprometido, colocando um recurso instável do lado não afetado. Trabalhei com uma referência anterior para que ela entendesse como era o movimento, e aí repetição, repetição, repetição. Não preciso ter grandes variações dessa atividade, uma vez que esse é meu objetivo final. E aí, depois, atingido, a gente passa para outra atividade, assim sucessivamente, a depender dos próximos objetivos. Então, dentro de uma terapia menor, talvez essa seja a melhor estratégia, tá? E o que eu quero mostrar com vocês nesse vídeo, para a gente fechar esse princípio, é que muitas vezes o padrão de movimento compensatório que a gente observa nos pacientes, ao direcionar para uma atividade, pode ser por conta de ele não ter conseguido ainda escolher a melhor estratégia, o melhor componente de movimento para realizar essa atividade e que ele precise de mais tempo para conseguir resolver o problema, construir no cérebro qual vai ser a melhor estratégia, melhorar essa habilidade, conseguir trazer
um movimento, uma atividade mais limpa e com menos padrão de movimento compensatório. Então, parar com a atividade, evitando essas compensações, talvez não seja a melhor estratégia, tá? Talvez eu precise deixar ele repetir, deixar ele fazer dentro da estratégia que ele consegue, mesmo com compensações, para que na prática, para que na repetição e na tarefa ele encontre a melhor estratégia e minimize dessa forma as compensações, tá? As reações associadas, porque ele vai estar trabalhando com componentes melhores e mais assertivos. Mas isso depende de intensidade e de repetição. Às vezes eu preciso permitir que isso aconteça fazendo com que ele faça até conseguir escolher a melhor, né, solução. E ainda falando da intensidade, esse estudo mostra o que eu falei, tá? Ele observou que, em relação aos pacientes na fase aguda, os que fizeram atividades com menor intensidade tiveram melhoras maiores, né? Efeitos mais positivos do que os que fizeram uma intensidade maior. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na fase aguda, tá? E isso vai ao encontro do princípio 6, que traz esse cuidado, né, em relação aos pacientes numa fase aguda, porque é a zona que a gente chama de zona de penumbra, né, que é uma região do cérebro que está em sofrimento por falta de oxigenação, de nutrição celular, mas ainda não morreu. Ela precisa de uma certa conservação, então de um cuidado para não aumentar tanto, né, os mediadores químicos e a atividade cortical dessa região até a sua resolução, até que esse cérebro se reorganize, para que a gente não aumente a demanda daquela região e acabe matando, né, essas células remanescentes, tá? Então, numa fase aguda, a TCI ainda tem algumas divergências nas pesquisas, tá? Mas na fase subaguda e na fase crônica, a gente já tem estudos que respaldam a segurança e a eficácia para essa população. E aí, falando dos últimos princípios, o princípio 7, ele é um princípio super importante que a gente precisa estar atento na prática, e abordar isso nas nossas intervenções, que é o princípio da relevância, tá? Estímulos rotineiros, então, atividades de todo dia, de que o paciente sempre faz aqueles mesmos estímulos na terapia, usa os mesmos materiais ou faz as mesmas atividades, normalmente eles começam a se tornar ineficazes para que o aprendizado motor aconteça ou o aumento da melhora. Isso parece estar relacionado com uma menor atenção a essa tarefa, uma menor motivação para a realização dessa atividade e o paciente começa a não ver muito mais o que ampliar do seu desempenho naquela atividade, tá? Então, o sistema colinérgico, por exemplo, que é o que acaba respaldando esse princípio, que é uma base bioquímica para esse princípio da relevância, ele parece ser mais ativado e a liberação de acetilcolina mais mediada por atividades que trabalham com estratégias mais desafiadoras, mais possíveis, né? Que não gerem frustração, que levem a resultados positivos para o paciente e que, né, tragam motivação, mas que sejam desafiadores, que tenham altas intensidades e repetições suficientes, tá? Então, as estruturas corticais tendem a ser ativadas com uma maior facilidade pelo sistema colinérgico quando dentro do processo terapêutico, a gente trabalha com terapias que facilitam esses critérios, tá? Então, motivação, componentes comportamentais, intensidade e repetição. Então, qualquer tipo de intervenção que a gente utilize da TCI, qualquer treino da TCI trabalha com esses componentes, tá? Então, o mecanismo de relevância já está contemplado no treino. Mas se a gente for pensar não só no treino, mas também em outras questões que envolvem o protocolo da TCI, a gente acaba ampliando esse princípio, tá? Então, esse paciente, por exemplo, a queixa dele era que ele não saía mais com os amigos, porque, no geral, eles tinham uma preferência de sair para bares, para restaurantes, e ele tinha muita vergonha de comer em público ou de pedir ajuda para alguém cortar a comida dele.
e ele automaticamente, desde o início do protocolo, era o que ele queria treinar. Era comer, era segurar a colher, era fazer alguma atividade com que ele conseguisse comer sozinho e com uma qualidade, né, suficiente para que essa tarefa pudesse ser feita de forma mais independente possível. E aí, depois do protocolo, ele nos trouxe essa foto, né, esse vídeo, na verdade, mostrando que ele voltou a sair com os amigos, voltou a frequentar o restaurante ou o bar que ele gostava, porque a partir daquele momento ele conseguia cortar sozinho a sua comida e ser independente. Isso não se trata só necessariamente de ter independência, mas também de não voltar para aquele mecanismo que eu falei para vocês de frustração, de punição, de o meu braço não é bom, o meu braço não dá conta, não consegue realizar essa tarefa de forma satisfatória. Então, ele começou a observar durante o tratamento, com as intervenções, mas também com o uso cotidiano, que essa atividade era possível, que era eficaz e que ele poderia tentar fazer isso também fora da terapia, fora da casa dele, em um ambiente social. Então, aí a gente está falando mais do que melhora de uma estrutura corporal, melhora de uma atividade, mas também uma ampliação do social, da participação, tá? Atividades com as crianças também, por exemplo, quando elas fazem sentido em relação a atividades cotidianas, os pais percebem maior relevância, eles se engajam em fazer com que essa criança realize essas atividades com mais frequência em casa, e isso acaba fazendo com que a intensidade aumente, com que a motivação melhore, com que essa criança também comece a perceber que ela consegue, que ela dá conta e que esse braço pode sim ser utilizado tanto quanto o outro, uma vez que as crianças podem não ter ainda um comportamento automático adequado para fazer essa transferência, para fazer essa escolha, né, ativa. Então, extremamente importante, ainda mais para as crianças, de que o treino, de que as escolhas das atividades tenham íntima relação com os objetivos delas, com as prioridades dos pais e com que facilitem essa transferência, sendo atingido esse princípio de relevância. O que a gente pode observar também no protocolo de membro inferior é a mesma coisa. Então, esse paciente, por exemplo, o objetivo dele era dançar no casamento da filha. Então, qualquer atividade que tivesse relação com esse objetivo, ele se engajava mais, ele tinha melhora mais expressiva e ele tinha um foco, tinha um objetivo não só físico, né, motor, mas também comportamental, emocional e social. Esse rapaz também entrou na faculdade, então, na verdade, o que ele queria eram outras demandas que tinham relação com essas atividades que ele estava desempenhando agora. Então, ele começou a ter mais habilidades e transferências para outras atividades diferentes das treinadas, por conta da relevância que tinha para ele esse tipo de comportamento motor e de habilidades. O princípio 8, que é o princípio da idade, existe um consenso na literatura que com o declínio, com a idade, né, com o avanço da idade, acontece o mecanismo de declínio cognitivo, de apoptose celular, e que numa idade mais jovem, né, crianças, tem uma facilidade maior de neurogênese, de duplicação e construção dessa rede neural. Só que os idosos, eles têm maior potencial de mudanças plásticas, porque eles tiveram mais experiências pregressas, maior ativação e maior construção dessa conectividade. Então, a criança pode ter uma maior quantidade de células, de estruturas, mas o adulto, ele tem maiores caminhos, maiores circuitarias já construídas no decorrer da idade. Então, a TCI, ela tem uma abordagem eficaz nas duas situações, tanto com crianças, quanto adolescentes, quanto adultos. E até mesmo com adultos, a gente tem uma retenção maior e uma manutenção maior desses resultados, desse aprendizado, por conta do comportamento. Então, a criança, apesar de ter maior potencial de recuperação, de melhora motora, ela pode ter mais dificuldade de retenção daqueles comportamentos vivenciados pela questão mesmo da idade não favorecer, tá?
Em relação ao princípio 9, que seria a transferência, os treinos, eles precisam ou ter íntima relação, então a prática clínica, ela precisaria ter uma íntima relação com a realidade do cotidiano da vida do paciente, para que essa transferência aconteça de uma forma mais fácil, ou que esse treinamento ele facilite a aquisição de comportamentos e de habilidades que possam ser transferidos para aquelas atividades funcionais solicitadas. Então, mesmo que eu escolha, dentro do meu treinamento, atividades que não necessariamente se relacionem com a função, com uma tarefa nitidamente transferível para a funcionalidade, eu posso passar para casa atividades funcionais que o paciente pode desempenhar durante o meu tratamento para que ele transfira essas habilidades para o cotidiano. Então, por exemplo, aqui no vídeo, o paciente tinha extrema dificuldade em estabilizar o antebraço em neutro e o punho para fazer alcance, né, um alcance funcional em treinamento. E aí isso era estimulado na terapia, com um padrão, né, de movimento o mais adequado possível, com controle de compensações, com auxílio, com manipulações e qualquer intervenção que facilitasse isso dentro da atividade, mas eu passava para casa tarefas que se relacionavam com essa atividade treinada em terapia. Então, não necessariamente a tarefa precisa estar intimamente relacionada, mas essa até tinha. Então, ele poderia segurar uma garrafa de água, por exemplo, para abrir com a outra mão, poderia, com as duas mãos, facilitar tomar um suco ou tomar um refrigerante usando essa mesma estratégia, mas essa habilidade também pode ser transferida para outras tarefas que não necessariamente eram fáceis para ele de identificar no treino, tá? Então a gente pode tanto organizar o ambiente de terapia que facilite naturalmente essa transferência, porque se assemelha muito à tarefa funcional, mas também treinar atividades que têm um foco maior no comportamento, motor e na habilidade, mas ter a preocupação de passar atividades para casa que tenham essa relação para que ele melhore a repetição, aumente a intensidade, transfira essas habilidades e contemple os outros princípios de use melhore e evite o use ou perca, tá? Para que ele não perca essa habilidade com a frequência de uso e transferência dessa habilidade para as tarefas funcionais. Outra, outro exemplo, a gente pode treinar atividades que se relacionam com a função, mas que não necessariamente o paciente transfira da mesma forma. Então, aqui, por exemplo, o paciente está treinando uma habilidade de pronospinação, de preensão palmar, que ele poderia transferir, por exemplo, para a habilidade de comer, de espetar uma fruta, de espetar um legume para levar à boca. Mas qual foi a escolha desse paciente quando ele foi solicitado a comer com essa mão? Ele sentiu mais segurança em estabilizar e comer com a mão forte, né, a mão não comprometida, mas usou de forma funcional a mão mais afetada para cortar a comida. Então, não foi naturalmente transferida essa habilidade para o que foi treinado, mas facilitou para que ele fizesse essa escolha e ainda assim continuasse usando. Outras habilidades também que a gente pode facilitar essa transferência. Então, pedir para o paciente realizar em casa sequências, né, de atividades que remetam às habilidades treinadas. Então, deslocamento lateral, inclinação, alcance, agachamento. Então, todas essas tarefas são necessárias durante um ato simples de cozinhar, por exemplo. Mas por que que a gente está treinando essas habilidades? Para que o paciente fique mais tempo em pé, com controle postural adequado, para que ele consiga fazer os ajustes necessários, o deslocamento com controle, com equilíbrio, porque o objetivo final dele era trazer o resultado final para a terapia, que era o bolo feito, tá? Então, facilitou para ele a transferência, porque ele tinha um objetivo e a terapeuta organizou com ele essa atividade, tá? Então, não necessariamente eu preciso treinar isso em terapia, eu posso treinar componentes motores dentro de atividades direcionadas para que ele tenha essa habilidade para realizar essa função em casa. Outras tarefas também de lazer, né? Um paciente que não descia ainda no prédio para, né, brincar
com os amigos, com a família, ou simplesmente tocar um instrumento que ele tinha vontade. Então, essa transferência pode ser natural ou facilitada com atividades para casa. E a TCI trabalha com lista de tarefas para casa, que é um dos itens do pacote comportamental. E o último princípio, que é a interferência ela pode tanto fazer parte de uma plasticidade que a gente chama de maladaptativa, que é a substituição, que ela interfere nesse potencial de recuperação cortical, mas também dessa habilidade que o córtex tem de aquela habilidade adquirida interferir, facilitar para que outras habilidades sejam possíveis. Então, eu vou mostrar para vocês exemplos de como a TCI pode abordar as duas, tá? Então, esse estudo é conduzido com ratos. Essa região, essa ressonância é de uma região cortical não comprometida do rato. Essa área em verde é a área da pata e a amarela da face, tá? E aí, o que acontecia com esses ratos? E se provocava uma lesão na pata desses ratinhos, unilateral, e aí eles eram divididos em dois grupos. Um grupo ficava livre na gaiolinha para poder realizar qualquer atividade que quisesse, independente de que pata iria escolher, né, para comer, para brincar, para se deslocar, e o outro grupo era treinado a usar somente a pata não afetada. E aí, depois de um determinado tempo, esses ratos eram todos treinados para usar a pata comprometida. Então, se a gente for trazer isso para a prática clínica, seria aquele indivíduo que vem para o processo de reabilitação sem nunca ter feito nenhuma intervenção e versus aquele que veio já treinado para usar o braço não comprometido para comer, para escrever, para assinar, para fazer tudo, e que ambos agora vão treinar o braço comprometido, tá? Então, o que foi observado nesse estudo é que o rato que não foi treinado anteriormente a substituir pelo lado não comprometido, ele teve um potencial maior de recuperação cortical depois que foi estimulado o braço, a pata, né, comprometida. Diferente dos ratos que foram treinados com a substituição, que observou-se uma redução dessa área, então, significando aqui uma diminuição de potencial de recuperação, tá? Então, isso é preocupante, a gente precisa ficar atento se isso, de repente, pode estar acontecendo também com humanos. Então, lembrem do use ou perca, é isso, tá? Aqui ele não usou, ele usou a outra pata e perdeu a capacidade, inclusive, de recuperação dessa região. Ela foi tomada pela face, pela inervação, né? A representação cortical da face do rato. Mas também a gente pode trabalhar com situações em que a interferência ela ajuda no processo, né? Esse paciente, por exemplo, ele veio para fazer a reabilitação por conta de um pós-operatório. Então, a intenção com esse paciente era a reabilitação da marcha, do equilíbrio, um aditamento, né, independência nos deslocamentos. Só que, ao começar, aqui ele já estava até com um uso mais adequado do andador, mas ele tinha muita dificuldade em manter o andador no chão. Quando ele começava a tentar se deslocar com o andador, ele puxava o andador, então ele tinha uma reação associada importante, né? Não tinha uma separação de atividade cortical, cada lado realizando individualmente as suas funções. Então ele foi incluído na TCI na tentativa de aumentar essa representação cortical, de melhorar essas habilidades, de fazer com que essas reações associadas fossem menores, né? Que tivessem uma adequação maior, para melhora da funcionalidade na marcha. Então, que interferisse no comportamento motor dele para o deslocamento com o andador. Então, isso pode acontecer. Às vezes, a gente precisa fazer intervenção em membro superior primeiro, para que o paciente consiga melhorar no membro inferior, tá? Então, às vezes, a gente precisa escolher, vai fazer TCI de membro superior ou de membro inferior primeiro. Depende desse tipo de necessidade, tá? Mas, pensando em todos os princípios que a gente conversou até agora, fica claro que a TCI tem sempre uma preocupação e uma estratégia para intervenção em cada um desses princípios, tá?
Alguns a gente acaba tendo maior evidência e maior respaldo, e outros, como o tempo de lesão, por exemplo, a gente ainda precisa de outros estudos para tentar respaldar melhor para essa intervenção em indivíduos numa fase aguda ou extremamente aguda. Mas o mais importante, gente, que eu acho que precisa ficar dessa aula e de quem já fez o módulo, de quem já participou de algum curso da TCI ou que leu algum artigo, é que a preocupação da terapia não é só melhora da função corporal, melhora das estruturas, né? Então, muitos pacientes às vezes têm ideia de que vai fazer a TCI porque é um treino intensivo, porque tem muito exercício, porque faz muitas repetições, e às vezes os terapeutas também podem pensar dessa forma. Mas a TCI, ela não aborda só a melhora de função e estrutura corporal, mas principalmente que isso vai ser mediado pelas atividades. Então, a gente sempre trabalha com atividades e não com padrão de movimento isolado, mas porque no final o que a gente quer é que o paciente transfira para a vida real. Então, a classificação internacional de funcionalidade, ela nos propõe, né, nos motiva e nos engaja a sempre trabalhar com essa perspectiva de melhora da função e estrutura corporal para mediar a melhora das atividades e da participação. E às vezes a gente inverte essas ordens, essa sequência, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, às vezes, através da participação, pedindo para o paciente ir para a igreja a pé, pedindo para que o paciente volte a fazer atividades com a família de cozinhar, de passear, de fazer alguma atividade recreacional ou de lazer, para que a gente melhore a função e estrutura corporal, para que essa atividade fique com desempenho melhor. Então, a gente pode brincar com essas estruturas da CIF e a gente não precisa ficar engessado e toda a sessão precisa estar focada em intervenções que estejam focadas em trabalhar a função e estrutura corporal. Até porque a gente já falou agora na aula e a gente já viu em outras situações e vê nos estudos que não vão ser essas intervenções que vão melhorar a função e estrutura corporal e possibilitar aprendizado. É o trabalho com atividade, tá? E o engajamento em participação que vão mediar a melhora de estrutura e função, tá? Então, pessoal, eu vou abrir agora para o pessoal que quiser fazer pergunta, tá? Vocês podem abrir a câmera, quem tiver confortável com isso. Mas quem não quiser fazer pergunta no chat, quiser colocar uma experiência, quiser falar sobre, né, se já tem alguma relação com a técnica, se já aplicou, se já viu aplicar, se algum paciente já fez, quiser compartilhar alguma vivência, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Eu vou deixar esse espacinho para perguntas. E se vocês, de repente, não tiverem nenhuma pergunta, a gente passa para algumas informações que eu queria dar para vocês também ao final dessa aula. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser abrir o microfone ou fazer no chat, fiquem à vontade, tá? Ninguém quer fazer nada, nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida? Todo mundo já conhece, então, a TCI, já está acostumado a trabalhar com isso. Se alguém quiser mandar um ok no chat, tá tudo certo, entendemos tudo, não temos nenhuma pergunta para a gente passar então para as informações. Tudo certo, gente? Então tá bom. Ó, eu queria deixar só alguns recados para vocês, então, agora no final da aula. Deixa eu só passar aqui. Então, pessoal, quem ficou curioso, interessado, quiser saber mais sobre a TCI, a gente da Fisiocapacita, a gente trabalha com alguns cursos de formação em parceria com algumas instituições, e eu trabalho na CD e também ministro cursos lá na CD com a minha equipe
lá que trabalha, né, com membro superior e também com membro inferior. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho de como está a nossa agenda de formação agora no segundo semestre. Quem tiver interesse pode entrar em contato direto com o local ou falar comigo, me mandar mensagem. Eu vou deixar aqui no final meus contatos, tá? Mas agora em setembro a gente tem um curso de formação na Inspirar de Sorocaba, então talvez tenha alguns alunos aí da Inspirar assistindo a aula. Alunos da pós-graduação de Inspirar têm desconto especial na formação, porque na pós-graduação a gente já ensina e já ministra a primeira fase do curso de formação, que seria a formação teórica e de prática entre os participantes. Então, na verdade, esses alunos vão acabar fazendo só o módulo de prática com o paciente, então, com uma carga horária menor, porque já fez a formação anterior, então acaba tendo desconto especial nessa formação. Acho que é uma ótima oportunidade para esses alunos que desejam essa formação. Em outubro, a gente vai ter a formação completa na CD, então, formação em membro superior adulto, infantil e membro inferior adulto. Então, se tiver também algum aluno da pós-graduação da CD aí assistindo, ou residente, vocês também têm desconto, tá bom? É, entre em contato lá com a CD Educação, com a Fabiola para fazer as suas inscrições, mas também se quiser entrar em contato comigo, eu ajudo vocês nesse processo, tá bom? E em novembro, a gente vai dar também um curso de formação pela Fisiocapacita lá no VIA Instituto, em Ribeirão Preto, com o Robson. E inscrições lá em grupo também tem condições especiais, então quem tiver interesse e for da região também pode entrar em contato com o Robson direto no VIA ou comigo nos nossos contatos, tá bom? Então, esse é meu contato de WhatsApp. Se precisar de algum material, algum artigo que eu falei, tá bom? Quem não tiver no grupo de WhatsApp, porque lá eu vou mandar, tá? Vou mandar a gravação da aula, a gente gravou a aula, eu vou mandar a gravação, tá? E vou mandar também os artigos que eu falei para vocês, tanto esse da Klein Jones, de neuroplasticidade, mas também os outros estudos que eu citei na aula, tá? Então, quem quiser e tiver no grupo, eu vou mandar lá. Mas quem não tiver no grupo de WhatsApp e quiser, me manda mensagem que eu mando também, tá bom? Ou por e-mail, ou no meu WhatsApp, tá bom? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais também da Fisiocapacita, dos nossos cursos, a gente tem cursos de formação em várias áreas da neurofuncional, curso de órteses, curso de treino orientado à tarefa, que é o que a gente usa na TCI, curso de formação em TCI. Então, entra lá no nosso site, dá uma olhadinha. Se algum curso interessar, também pode entrar em contato comigo. E peço também que vocês visitem a gente no Instagram, nos adicione para que vocês consigam acompanhar as próximas aulas que a gente vai divulgar por lá e os nossos próximos cursos, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui e de quem já saiu também. E dizer que eu fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer informação adicional que vocês queiram, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Ah, obrigada, Isa. Obrigada, Vanessa.